Eu sei que eu tô parecendo um cogumelo, né? O Toad do Mario, com um pouco de Mario por conta do bigode, né? Então é uma mistura esquisita, é uma visão até um pouco perturbadora, né? Que eu criei aqui agora nas nossas cabeças, mas enfim, tá muito frio hoje, né? Tem uma questão aí que o pessoal tem que me explicar, quem entende dessas ciências, se não for bruxaria, que, pô, tá dizendo aqui que tá 4 graus, o que, claro, é frio para, né, brasileiros, especialmente tijucanos como eu, mas dentro do padrão de Manchester, tá mais frio do que dias que fez 1 grau, assim. Então, né, não tive essa aula na escola, ou se tive, eu tava colando figurinha de futebol. Enfim, vamos lá. Temos a final da Copa da Liga Inglesa definida. Eu vou deixar o jogo do Arsenal com o Chelsea para segundo plano e vou começar pelo jogo que eu acabei de assistir aqui no Etihad Stadium. Já peço desculpas para os ouvidos mais sensíveis por conta dos cortadores de grama. Quem é assíduo aqui no canal sabe que aqui no Etihad Stadium especialmente, eles enchem o nosso saco, né? Ficam cortando grama sem parar. Nem tem tanta grama assim, gente. Não sei de onde que vem essa obsessão por ficar passando o carrinho 800 vezes. Também é outra coisa que os especialistas têm que me explicar aqui. Mas tivemos uma vitória do Manchester City relativamente tranquila para cima desse Newcastle, que veio pro tudo ou nada depois de perder por 2-0, né? No jogo de ida em casa. Uma freguesia localizada, né? Essa relação do City com o Newcastle. Porque lá no St. James's Park tem um histórico equilibrado. Aqui, bicho, são 12 vitórias seguidas do Manchester City contra o Newcastle. Quando em Manchester, o gol do Elanga pro 3-1, aliás, o primeiro gol do Elanga com a camisa do Newcastle 32 jogos depois, foi o primeiro do Newcastle aqui depois de 7 anos e meio. Foram 7 jogos do Newcastle perdendo para o City aqui, sem marcar nenhum golzinho. A primeira vitória do Newcastle aqui, se você olhar para trás, a gente tem que ir lá para 2014. Quando o Newcastle tinha o... Como é que é o nome dele? Eu anotei aqui, que eu não vou lembrar, aquele zagueiro argentino ruim de bola, desculpa, mas ruim. O Colottini e o James Milner jogavam pelo Manchester City. Aí para você chegar na segunda vitória do Newcastle aqui, tem que ir lá pro ano 2000. Gol do Alan Shearer contra a curta e surpreendente passagem do George Weah com a camisa do Manchester City, que durou acho que 9 jogos apenas. Pois bem, hoje tivemos mais uma derrota nessa relação localizada de freguesia, uma freguesia geográfica, e o Manchester City venceu com uma certa tranquilidade, porque assim, né, não dá para dizer que não foi tranquilo, porque meteu 3-0 no primeiro tempo, 5-0 no agregado, a ponto de uma galera do Newcastle sair das arquibancadas com 30 minutos. Não sei se para já começar a tentar levar a mente para outros lugares com a birita, ou se já era para de fato voltar para Newcastle. Pois bem, era 5-0 no agregado, só que dentro de campo o Newcastle desperdiçava um plural de oportunidades defendidas pelo muito bom goleiro James Trafford, que, como é uma tradição da cultura inglesa, foi titular hoje, né? Nas Copas Nacionais, geralmente os goleiros reservas são titulares nos grandes clubes. O Ramsdale foi titular do outro lado. Então, assim, a defesa do Manchester City é uma interrogação, né? Assim, é uma relativa peneirinha nessa temporada. Hoje, eu entendo que era uma zaga reserva. A boa notícia é que o Rúben Dias voltou a ser relacionado, mas ainda assim não dá para você permitir tantas oportunidades cara a cara, né? O Newcastle forçava um pouquinho e conseguia sair face a face com o goleiro James Trafford, que, repito, foi muito bem. Do lado ofensivo, o City teve tramas muito interessantes, facilitadas também pela abertura do Newcastle indo para o tudo ou nada, tentando correr atrás do prejuízo, né? Mas ainda assim houve uma mobilidade maior no ataque, sem o Haaland,
poupado no banco de reservas, e com o Marmoush, que marcou 2 gols, o primeiro numa sorte, que veio de uma jogada de associação que dificilmente veríamos com o Erling Haaland. É diferente, eu acho que é bom o Guardiola ter essa opção de um ataque mais móvel no bolso, porém, não há nenhuma possibilidade do Haaland, mesmo em má fase, não ser titular desse Manchester City, e eu sou a favor de Haaland ou Haaland. Inclusive, eu acho que o próprio Pep Guardiola não cogita a possibilidade de pensar num plano B com um ataque mais móvel com o Marmoush, mesmo dentro de uma partida se o plano A tiver dado errado. Por exemplo, um jogo enorme, City e Arsenal valendo 3 pontos ali pela briga na Premier League ou a final da Copa da Liga. Eu não consigo imaginar o Haaland não indo bem no primeiro tempo e o Guardiola trazendo o Marmoush no intervalo. Não acho que é uma opção factível para plano A de Manchester City, mas foi interessante ver essa mobilidade, esse carrosselzinho um pouco mais móvel do Manchester City. Gostei muito do Reinders, para mim foi o melhor em campo, tá? Jogou muito bem. Quando há espaço de transição, o Reinders ele traz mais fagulhas daquele jogador do Milan e que já mostrou algumas aqui no Manchester City. Falta um pouco mais de consistência. Esperava um pouco mais do Reinders nessa primeira temporada, mas é uma temporada de adaptação. Que mais eu posso trazer desse Manchester City? Eu acho que são os 3 que conseguiram trazer algo, né? O próximo jogo será em Anfield contra o Liverpool e estarei lá para trazer detalhes dessa partida no Fred Café. Do lado do Newcastle, cara, o Eddie Howe estava sem o Bruno Guimarães, mais uma vez, estava sem o Joelinton, escalou o time naquele esquema que deu certo em Paris, contra o PSG, com 3 zagueiros, agora uma dupla de atacantes com o Voltemade, que não foi bem nem um pouco, e o Gordon, que saiu com um problema muscular. Tomara que não seja nada, para não empilhar os problemas do departamento médico do Eddie Howe. Mas assim, cara, essa janela não ajudou muito o Newcastle não, né? É uma temporada muito água de salsicha do Newcastle. Tentava o bicampeonato da Copa da Liga, claramente ficou muito distante de uma vaga da final. E cara, assim, hoje tinha o Ramsey dos reforços, o Thiaw e o Voltemade no time titular, o Elanga e o Wissa no banco de reservas, e nenhum deles foi de fato muito bem, né? Assim, o Elanga entrou e fez um golaço, mas não acho que tenha sido um bom dinheiro investido, e o Eddie Howe precisa ser cobrado, né? O Eddie Howe precisa ser cobrado pelo que está acontecendo dentro de campo. Já analisamos aqui, né? 10ª colocação, já com 7 pontos de distância do 5º colocado. Ainda que esteja vivo, né, na Liga dos Campeões, com uma boa chance de chegar nas oitavas de final contra o Qarabag. E tem a FA Cup adiante, mas é um jogo difícil fora de casa contra o Aston Villa. É uma temporada muito decepcionante desse Newcastle e eu sinto que o Eddie Howe é pouco cobrado. Também para entender o quanto que ele teve de voz nessa janela de transferências que trouxe jogadores que não estão se encaixando nesse projeto, tá? Do lado do Arsenal, que passou pelo Chelsea num jogo modorrento, né? Mais um confronto de Big Six, que realmente nessa temporada são poucos os que estão agradando aos meus olhinhos esperançosos. Não sei se você concorda comigo. Por exemplo, o primeiro tempo teve mais faltas marcadas do que toques na área adversária. Você vê como que foi lá no Emirates. O segundo tempo não foi nada melhor do que isso, mas o grande responsável dessa vez foi o Chelsea. Eu não responsabilizo o Arsenal não, porque, cara, o Chelsea precisava correr atrás do prejuízo e entrou com uma retranca. Né? Assim, eu tento me colocar no lugar do Rossignol e já está explicado que ele tentou segurar, manter o jogo mais longevo, mais vivo possível até 50, 60 minutos para tirar os canhões que não estavam 100% fisicamente no segundo tempo. Eu estou falando de Estevão e de Cole Palmer. E essa estratégia deu certo,
até ali, mas tentando agora me colocar, né, na cadeirinha do torcedor do Chelsea, eu não consigo ver muito sentido com o que o clube é. Vamos lá, nesse século o Chelsea é um clube vencedor, né? É um clube que ganha, é um clube que disputa, é um clube que ambiciona. Então quando você entra perdendo o primeiro jogo em casa contra o Arsenal no Emirates para tentar segurar os danos, para ver se tenta uma chance nos 30 minutos finais, por mais que talvez faça sentido olhando para esse momento e a diferença dos dois times, etc e tal, há um contraste com a ambição natural do torcedor. E é justamente essa disritmia que hoje há entre a arquibancada do Chelsea e a diretoria, esse projeto de clube que tenta contratar jovens e jovens e jovens para ver se vão dar certo pensando na revenda. Uma diretoria que jamais teria contratado o Thiago Silva, que chegou próximo dos 40 anos e foi campeão da Champions, por exemplo, né? O Chelsea, por mais que, claro, seja interessante ter esse projeto olhando para o futuro, precisa ganhar no presente. E aí quando você vê o treinador, que às vezes pode ser olhado como uma marionete da diretoria porque veio do grupo, né, Blue Coal, entrando para conter danos contra um grande rival, eu acho que é uma disritmia também ali, que talvez, né, torcedores entendam, talvez outros concordem comigo, mas depois o Rossini até rebateu de maneira que faz sentido, é um debate aqui, tá? Eu não sei se eu estou 100% convicto de um lado ou de outro, mas eu consigo entender um pouco os dois lados. Ele fala, cara, e se eu entro todo ofensivo e tomo 2-0 no primeiro tempo? Como o Newcastle fez aqui com o City. Talvez o torcedor preferisse uma eliminação um pouco ambiciosa, mas sou eu me colocando no lugar que eu não tenho. Ele não se ajudou, o Rossini, com a bizarrice, que eu espero nunca mais ver, de escalar um Chelsea com um Delap aberto pela direita, né, cara? Assim, eu não sei o que ele pensou e não tem possibilidade disso dar certo em nenhum momento. Eu achei algo absolutamente impensável, impraticável. O Estevão não podia jogar como titular porque tinha voltado do Brasil às pressas depois de uma tragédia familiar. E o Gittens está machucado, mas é para colocar o Garnacho. Infelizmente ele tem que começar no lugar do Delap, porque pela ponta não pode ser o Delap. Por que o Garnacho foi poupado? Porque o Reece James foi poupado num jogo de semifinal de Copa contra o Arsenal. Também não ajuda o fato de que o Cole Palmer há tempos não é o mesmo, especialmente depois da pubalgia, né? Que dizem que foi pubalgia, mas é um problema físico que parece persistir. Os minutos finais do Chelsea tentando pressionar o Arsenal, trocando a bola para o lado, foram embaraçosos, deu um pouco de vergonha alheia. E foram punidos com a pior punição possível em campo, Kai Havertz. O homem do gol da última Champions, mais uma vez marca contra o Chelsea, e não só comemorou, como celebrou apontando para o escudo do Arsenal. Deve doer, bicho. Não sei o quanto que dói, mas que dói, dói. Em 93 jogos pelos Gunners, o Havertz está a um gol de igualar a marca de gols que ele teve em 139 partidas pelos Blues. O Havertz estava em campo vestindo azul na última derrota do Arsenal para o Chelsea. Faz tempo. Agosto de 2021, 2-0 no Emirates, com gols de Lukaku e Reece James. De lá para cá, 10 encontros e 10 jogos de invencibilidade para Mikel Arteta, 7 vitórias e 3 empates. Uma relação de freguesia nesse recorte de tempo que já está chegando a 5 anos. Na última presença do Arsenal em uma final de Copa da Liga, o Arteta foi campeão, só que como auxiliar do Pep Guardiola.
Vitória do Manchester City em Wembley, 3-0 em 2018. No último título do Arsenal nessa competição, na Copa da Liga, nenhum jogador do atual elenco era vivo, era nascido em 1993. Tô ficando velho, né? Lembrando que o Arsenal é o maior campeão da Copa que mais importa, da Copa mais tradicional, são 14 títulos da FA Cup, mas apenas bicampeão da Copa da Liga. E agora volta a uma final depois de 6 anos, né? Chegou a uma final com o Mikel Arteta. Eu não estou contando a Supercopa da Inglaterra, tá? Chegou à final com o Mikel Arteta no ano de estreia, campeão da FA Cup, e agora chega nesse primeiro encontro, portanto, de uma final para valer entre Pep Guardiola e Arteta. Falaremos e projetaremos ele mais para frente, até porque será no dia 22 de março em Wembley. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, portanto. Vamos ver, cara. Os dois estão vivos pela quádrupla coroa, mas é praticamente impossível para qualquer clube do planeta, especialmente para clubes da Premier League. Tanto é que são só 2 na história que tem a tríplice coroa, os 2 daqui da cidade, inclusive. Mas se tem alguém mais próximo de grandes títulos, eu não estou falando da Copa da Liga, é o Arsenal, né? Pela musculatura de profundidade do elenco e de rendimento desse elenco nessa temporada. Porém, a memória muscular do Manchester City em termos de ganhar, é claro que é muito mais exercitada do que a do Manchester do Arsenal. Mas é isso, teremos essa final dos 2 times que estão competindo mais entre si nos últimos anos do futebol inglês, né? Com exceção do ano passado, que foi o Liverpool campeão e o City não disputou a Premier League e nenhum título, temos Arsenal e Manchester City como a bipolaridade inglesa nos últimos anos e agora se encontram pela primeira vez numa final de Copa. Então acho que é um bom presente que a Copa da Liga nos dá. Para finalizar, eu vou misturar política e futebol, tá? Então se você não quiser ver, por favor, fique à vontade. Porque o Pep Guardiola deu uma entrevista histórica, que por ironia do destino foi numa raríssima folga que eu tive em dias de coletivo do Manchester City, então eu não estive nessa entrevista coletiva, mas eu vi, evidentemente, o Guardiola mais uma vez falando da Palestina. Já tinha dito num palco, num evento na semana passada, e agora trouxe para o âmbito do Manchester City. Ele trouxe declarações, inclusive, que, né, balançam estruturas do próprio clube, porque ele fala do Sudão e tem um músculo muito forte dos Emirados Árabes nesse conflito no Sudão. Ele fala dos Estados Unidos quando pessoas da cabeça da estrutura do Manchester City, da hierarquia, estavam sentadas do lado do Donald Trump há pouco tempo no tal Conselho da Paz. Então, há a perspectiva de que o Guardiola é um hipócrita de falar sobre isso, né? Quem é você para falar sobre isso se você é empregado por essas pessoas? Eu não acho. Eu acho que o Guardiola está de parabéns. Eu aplaudo, até porque eu concordo com o que ele falou, né? Não há nenhuma dúvida para mim do que está acontecendo do lado de lá. E eu fico muito feliz de ver um cara com a expressão dele se colocando, porque pode se colocar mesmo e tem que se colocar, ele tem estatura para isso, mas tem muita gente com uma estatura igual ou maior que não se expõe dessa forma. Eu gostei dele se abrir dessa maneira e, sei lá, me senti contemplado e me senti feliz que o futebol não é essa bolha que tanta gente quer, e eu tenho certeza que vai ter muito comentário aqui falando para eu só falar de futebol, né? Ainda bem que o canal é meu e eu falo o que eu quiser, e quem não quiser ver isso pode sair daqui, né? A vida é assim, a liberdade está aí para nós. Apesar de não ser algo garantido como a gente pensa que é, a gente ainda a tem. E
Depois eu fui ver o Maurício Pochettino, né, dando uma entrevista lamentável como treinador dos Estados Unidos, dando uma bronca no time UEA, jogador do Olympique de Marseille, que numa entrevista criticou os preços dos ingressos absurdos da Copa do Mundo, e o Pochettino disse que não é lugar de jogador de falar de algo que não seja futebol. É inacreditável. É absolutamente inacreditável. Se você não acredita, né? Se você ainda vive no conto de fadas que não tem interseções, né? Que o futebol é uma bolha por si só, sendo que eu estou falando de um estádio, de um clube que tem um país como dono, mas enfim, veja o comunicado do Fenerbahçe agradecendo o Erdogan por ter desenrolado com a Arábia Saudita a transferência do Kanté para o clube turco. Só para te dar um exemplo de hoje. Enfim, palmas para Guardiola. E seguimos para voltar a falar de futebol. Até o próximo vídeo.